Meus irmãos, a lição de hoje, nós vamos tratar sobre a preocupação legítima versus ansiedade. A lição anterior, nós falamos um pouco sobre a seriedade do problema. E em todo esse livro, nós vamos tratar sobre a preocupação em geral. A preocupação de uma forma que nós possamos entender a vontade de Deus em nossas vidas, entender qual é a nossa missão aqui na terra, entender o que Deus quer para cada um de nós, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar de tudo aquilo que muitas vezes quer nos afastar do amor dele, de tudo aquilo que muitas vezes quer nos mostrar que a nossa vida pode ser sem ele, assim como Eva pensou na hora de pecar juntamente com Adão. Uma vida ampla, uma vida simplesmente livre da presença de Deus, e nós sabemos que não é desta forma, e nós sabemos que tudo começou lá, o nosso pecado, a nossa queda, as nossas falhas, as nossas preocupações, a nossa ansiedade, tudo vem lá desde a queda. A partir da queda, a partir daquele momento, nós passamos a sofrer, nós passamos a ter sérios problemas, porque o pecado faz parte das nossas vidas, ele habita em nossos corações, ele é arraigado no nosso ser. Então nós devemos sim nos preparar para enfrentar esses problemas de uma forma cristã, de uma forma como Deus quer, como Ele quer para cada um de nós. Ele não quer o sofrimento de ninguém. E a palavra de Deus é bem clara, inclusive na leitura que nós fizemos, né? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Essa é a vontade de Deus. Ele não quer essa ansiedade habitada em nós, mas o pecado faz com que ela não saia de nós. Então nós devemos a cada dia aprender mais. Então, preocupação vezes ansiedade. Essa preocupação legítima é algo que nós devemos, ao final da lição, poder definir o que é essa preocupação legítima e o que é essa ansiedade, que é a preocupação pecaminosa, a preocupação que não vem de Deus, mas que habita em cada um de nós. Então a palavra do Senhor, ela fala o seguinte, logo na leitura que nós fizemos: não se preocupem com a sua própria vida. Não se preocupe com a sua própria vida. Deus aqui, Ele nos chama a atenção para esta palavra. Mas por que nós nos preocupamos? Porque muitas vezes nós queremos ser Deus. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas da nossa maneira. Porque às vezes nós pensamos que Deus não está ouvindo, não está vendo. Aí é onde nós colocamos a nossa mão. Deixa eu dar aqui uma forcinha a Deus, porque eu acho que Ele não sabe desse meu problema. Eu acho que Ele não sabe dessa minha dificuldade. Mas Deus vem e fala: não se preocupe com a sua própria vida. Ele quis dizer aqui, meu irmão, que é de fato possível não nos preocuparmos com ela. Ele quer dizer aqui, colocar na nossa mente, inculcar na nossa mente, que não é uma coisa que faz parte do cristão, da vida do cristão, mas sim algo que nós colocamos por causa das nossas correrias diárias, das coisas que acontecem nas nossas vidas de forma assim que você não espera. Quando você menos espera, a coisa aconteceu e a preocupação vem junto, a ansiedade, a vontade de resolver. Mas Deus aqui alerta: não se preocupe com a vossa vida, não andeis ansiosos por ela, porque essa ansiedade, ela vai nos levar a sérios problemas, e nós sabemos disso também. Vai nos levar a preocupações que vão nos desviar muitas vezes do caminho do Senhor, do que Deus quer para cada um de nós. E Ele continua aqui: não se perturbe o coração de vocês. Não se perturbe o coração de vocês. Acalma o espírito, quando Ele continua aqui: quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A nossa vida é importante para Deus. É por isso que Ele mandou o seu Filho, o único Filho, para morrer por cada um de nós, para pagar pelos nossos pecados.
Então, que nós tenhamos essas certezas. E durante, meus irmãos, toda esta escola dominical, os irmãos que desejarem assim fazer perguntas, observações, é só levantar a mão. Inclusive os irmãos que estão em casa também podem fazer as suas perguntas, porque eu estou partindo aqui do princípio que todos nós lemos a lição, lemos o livro, porque não dá para citar de ponto a ponto. Então, se tiver algum ponto que eu pulei, os irmãos queria que fosse comentado a respeito, é só levantar a mão e pedir para que seja falado, porque não dá para falar tudo que o livro nos mostra. É um livro muito interessante, é um livro amplo, certo? Que nos ajudará bastante. E nós só teremos esse proveito total desse livro se nós lermos, anotarmos as nossas dúvidas, fazermos as perguntas necessárias para que nós possamos, sim, sermos edificados através da palavra de Deus que está inserida em toda a lição. Então, se desejarem fazer algum comentário ou alguma pergunta, é só levantar a mão, tá? Todos nós estamos aqui para participar e para aprender juntos. Eu não sei mais do que vocês não sabem mais do que eu, mas nós nos complementamos em informações, em ajuda, em amor, conforme a palavra de Deus nos instrui. Então, a palavra do Senhor, quando Ele fala que não se turbe o vosso coração, Ele quis dizer que é possível ter um coração que não se perturba. Às vezes é difícil, né, nós pensarmos desta forma, porque o nosso coração muitas vezes anda muito acelerado, né? Então o coração não perturbado é muito difícil. Mas a palavra de Deus nos instrui que é possível sim. Quando o Senhor coloca na palavra dele o que é porque é. Quando ele fala que não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, ele está falando aqui para mim e para você. Eu me importo com você, eu não me importo com o que você está comendo, eu não me importo com o que você está vestindo. Eu me importo com o que você está pensando, eu me importo com o que o teu coração nesse momento está desejando. Isso sim eu me importo. E é isso que Deus quer colocar nas nossas mentes. Não andem ansiosos por coisa alguma. Está lá em Filipenses capítulo 4, verso 6. Né? E prosseguiu falando da paz de Deus que excede todo o entendimento. Assim, meus irmãos, as Escrituras ensinam claramente que o problema da ansiedade, ela tem solução, apesar de, às vezes, quando nós estamos no meio da turbulência, que nós olhamos para frente, às vezes nós não enxergamos uma luz, não enxergamos uma solução para aquele problema. Mas a palavra de Deus nos mostra que sim, a Bíblia, ela tem uma solução clara, ampla e pura para cada um de nós. Quando nós falamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é porque nós cremos nela e nós devemos praticá-la, praticar tudo que aqui está inserido, da forma que está inserido. E a palavra de Deus é clara: não andeis ansiosos pela vossa vida, porque ela não é tua. Essa vida que você carrega, ela não é tua, ela é de Deus. Ela é de Deus, então é Deus que vai conduzir, é Deus que vai resolver as soluções, os problemas que estão aparecendo, dar soluções a esses problemas, a essas dificuldades, a essa ansiedade. Então nós devemos ter muito cuidado com a nossa ansiedade. Será que a nossa ansiedade ela é pura? Será se a nossa ansiedade ela vem de Deus? Será se a nossa ansiedade vai me levar a algum lugar que glorifique o nome do Senhor? Será? São perguntas que nós devemos fazer no meio da turbulência, porque quando a coisa está boa, quando a coisa está ali totalmente maravilhosa, sem problemas, sem preocupações. Ontem mesmo eu estive comentando em casa, não existe cristão sem problema, meu irmão, não existe. Cada um tem uma cruz a carregar. Eu tenho a minha, você tem a tua. Tem dificuldades que a gente não imagina que tem, mas que tem, que existe. Que às vezes nós temos esse defeito, essa preocupação de pensar, não, fulano não tem problema, mas eu tenho. Principalmente nós olhando para o mundo, né? Às vezes você olha para o seu vizinho que não conhece a palavra de Deus, que não quer saber da palavra de Deus, e você olha conforme a Bíblia fala, você olha a vida dele totalmente, é uma vida regalada
regalada de coisas boas, né? Churrasco, festa, alegria, risos. E você lá com suas preocupações, aí nós temos esse pecado, essa deficiência de pensar, não, mas esse vizinho aí tá a vida muito boa, como eu queria ter a vida desse vizinho. Como eu queria ter a vida desse vizinho. E não é assim, não é isso que Deus quer, e não é isso que Deus ensina. Não é isso que Ele nos mostra. E aqui a palavra do Senhor, juntamente com o livro que nós lemos, eles dão aqui orientações para nós vencermos essas preocupações pecaminosas, que são as preocupações que não vêm do Senhor. São as preocupações que tiram o nosso sossego. E o que nós precisamos? Nós precisamos estar em um relacionamento vital com Jesus Cristo. Nós precisamos estar próximos de Jesus Cristo. Nós precisamos ter intimidade com Jesus Cristo. Como é que eu vou conseguir essa intimidade, essa proximidade, essa vivência com Ele? Em oração, súplicas, ações de graça. Porque Deus quer. E Ele exige que nós tenhamos essa intimidade com Ele, que nós tenhamos essa confiança nele, porque muitas vezes nós até oramos, Senhor, me cura, Senhor, abre as portas, Senhor, me dá tal bênção, e o nosso coração pecador, cheio de mágoa muitas vezes, cheio de coisas ruins, muitas vezes ele fala, não, esse Deus aí eu acho que Ele não vai conseguir fazer desta forma, vocês entendem? Às vezes nós estamos pedindo e ao mesmo tempo nós não estamos acreditando. Às vezes nós queremos crer, mas o nosso pecado, a nossa falha, as nossas falhas são tão grandes que às vezes nós não cremos. Oramos, pedimos, mas não cremos que será realizado muitas vezes. Às vezes até nós falamos, eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que vai ser exatamente desta forma aqui, porque é assim que Deus quer. Aí lá na frente eu penso, mas será se Deus vai fazer assim mesmo? Então essa dúvida, meus irmãos, ela nos atormenta e tira o nosso sossego. Então, um dos passos, uma das orientações que a palavra de Deus nos dá, que nós precisamos estar em um relacionamento vital, em um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus, crendo, confiando na sua palavra, crendo nas suas promessas, Inclusive nós cantamos aqui que nós cremos nas promessas do Senhor. Só que essa crença, ela tem que ser colocada em prática. E como eu coloco essa crença em prática? Vivendo, testemunhando, dando exemplos através da minha vida, através da tua vida, através da vida cristã. Então Jesus introduziu nesse ensino, o seu ensino nessa leitura que nós acabamos de fazer em Mateus capítulo 6, onde ele fala, não se preocupem, observem as aves dos céus, observem as aves dos céus. E ele está dizendo aqui que muitas vezes nós pensamos também, quando ele fala, observe as aves dos céus, que elas não semeiam, e mesmo assim têm o seu alimento, elas não costuram, elas não fazem roupa para si mesmas, mas elas andam tão bem vestidas. Deus não está falando que nós devemos também cruzar os braços, ficar de braços cruzados e esperar, é Deus que vai fazer, então vou só aguardar. Não, Ele está falando sim, para você buscar, para você correr atrás, para você buscar seus objetivos, mas sem essa doença da ansiedade, da preocupação exagerada, que muitas vezes nos tira do chão, nos deixa sem um alicerce, porque a preocupação é muito maior do que a nossa vontade, muitas vezes. O nosso desejo de que aquilo seja realizado de tal forma, da forma que eu planejei, é que nos faz ter essa ansiedade. E às vezes o plano de Deus é totalmente diferente daquilo que eu planejei. Totalmente está longe daquilo que eu estou almejando, mas é sempre o melhor que Ele deseja e quer para cada um de nós. Então, meus irmãos, ele estava falando às pessoas que tinham uma relação correta com Deus, que haviam se tornado filhos e filhas do Pai Celestial, nessa leitura de Mateus que nós fazemos. Não andeis ansiosos, não se preocupe com suas vestimentas, não se preocupe com o seu alimento, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã trará o seu próprio mal.
Basta o momento de agora, o dia de hoje. Na filosofia nós estudamos que o ontem não nos pertence, nós sabemos disso. O amanhã também não nos pertence, também nós sabemos disso. E o agora também não nos pertence, porque o agora já passou. Acabei de falar, já passou, e assim é a nossa vida, meu irmão. Nada nos pertence, tudo vem de Deus. Tudo vem do Pai. E essa certeza ela tem que estar arraigada em nossos corações, porque às vezes nós pensamos que não. Nós pensamos que nós aqui estamos no controle de todas as coisas, e a palavra de Deus ela nos instrui totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Então Deus aqui estava falando às pessoas, meus irmãos, que tinham uma relação correta com Deus, com o nosso Deus, que tinham se tornado filhas e filhos do Pai Celestial. Deus aqui não estava falando para as pessoas do mundo, as mundanas, não. Estavam falando para os seus filhos. Porque às vezes nós temos também essa preocupação de estar demais ansioso. Será se esse pensamento é de Deus? Será se eu devo estar ansioso? Será se eu não devo? Será se eu devo fazer isso? Eu devo fazer aquilo? Deus aqui alerta. Porque essa mensagem de Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34 é para cristão. E às vezes você pensa, não, isso aqui é para o mundo, porque eu sou crente, eu sou convertido, eu sou transformado, então eu não tenho essas preocupações. Eu tenho assim, às vezes uma ansiedade, uma preocupaçãozinha aqui, uma preocupaçãozinha ali, mas nada demais, é demais sim, meu irmão. Porque tudo começa de pouquinho, pequenininho. Então quando a palavra de Deus fala, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Ele também fala, vós valeis muito mais do que elas. Vós valeis muito mais do que essas aves que andam bem vestidas, que comem todos os dias. Apesar do ser humano estar destruindo o habitat natural, mas Deus sempre sustenta. Deus sustenta, Deus provém. Deus dá. E Ele dá com amor, porque Ele nos ama e nos quer bem. Então nós possamos continuar aqui considerando, meus irmãos, essas palavras de Jesus. Ele não vestirá mais a vocês homens de pequena fé. A nossa fé às vezes é tão pequenininha que nós esquecemos da presença de Deus, que nós esquecemos de olhar para o nosso Deus, de focar o nosso Deus, porque muitas vezes a barreira do problema, a barreira da ansiedade, ela atrapalha essa visão. Ela atrapalha de forma que eu não consigo enxergar esse Jesus Cristo que morreu por mim, esse Jesus Cristo que me quer bem, esse Jesus Cristo que anda comigo todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. Então essas barreiras, esses problemas, essas dificuldades, essas preocupações, essa preocupação pecaminosa que habita em nós faz com que eu não enxergue a esse Deus, eu não venha enxergar esse Jesus Cristo que deu a vida por mim. Continuando aqui, somente aqueles que não têm Cristo não têm nenhuma fé. A palavra de Deus aqui ela fala o seguinte, aquele que tem fé é porque tem Cristo. Ele tem algo a segurar, a sustentar, é diferente da idolatria, que muitas vezes levanta uma imagem para poder segurar, seja uma imagem de pedra, uma imagem de madeira, seja às vezes o teu patrão, seja às vezes o teu marido ou a tua esposa. Às vezes isso aí é uma idolatria, nós queremos sustentar em alguma coisa, quando Deus fala, não andeis ansiosos, porque eu não vou te abandonar em momento algum. Não se preocupe com nada, porque eu não vou te abandonar. E Ele nos dá essa certeza. Então todos os seus ouvintes tinham fé, mas a fé desses ouvintes era uma fé pequena, que é muitas vezes o que acontece conosco. Muitas vezes, meus irmãos, às vezes você pode até pensar que eu estou generalizando ao falar nós, todos nós, mas somos todos nós. Em algum momento da vida, eu, você, independente da nossa situação, nós temos as nossas preocupações, porque nós temos as nossas limitações. Nós não somos seres ilimitados, nós somos limitados, porque assim o Senhor deseja, assim o Senhor quer, porque o pecado trouxe tudo isso.
Era para termos sim uma vida santa, pura, correta, digna, honesta. Mas o pecado que habita em cada um de nós não deixa que isso aconteça. No livro Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, a palavra de Deus ela vai nos instruir de uma forma que nós possamos entender exatamente o que Deus quer de cada um de nós. Verso 33 do capítulo 16 do Evangelho de João. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, quando a palavra de Deus ela é exposta para cada um de nós, quando Deus inspirou os seus filhos para escreverem esse livro sagrado, Ele fala o seguinte: eu estou escrevendo essas coisas para que vocês tenham paz, para que vocês possam se apegar em mim, segurar na orla do meu vestido, na orla das minhas vestes, porque no mundo sim vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, tende coragem de enfrentar essas aflições, porque eu venci o mundo por vocês. Então Deus mais uma vez, o Senhor mais uma vez, misericordiosamente, Ele nos disse essas coisas, para que nós tenhamos paz, mesmo em meio aos sofrimentos, em meio às condições mais extremas possíveis que podem nos levar a caminhos que não agradam ao Senhor. Ele está falando: tenha bom ânimo, não desista, prossiga, mas confiando em mim. Tira essa ansiedade aí que está partindo do teu coração, que está fazendo com que você tenha dificuldade em enxergar a minha presença na tua vida. É isso que ele está falando. Tenha de bom ânimo, tenha paz, confie em mim. E ele continua nos falando aqui que essa união com ele, ela vai nos fortalecer, ela vai nos trazer junto com essa união, junto com tudo que o Senhor nos ensina e nos instrui, ela vai nos trazer a paz. Em Filipenses capítulo 4, verso 7, assim ele fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra de Deus, mais uma vez, meus irmãos, nos fortalece. É a paz de Deus que excede todo o entendimento que muitas vezes eu quero segurar. Esse entendimento que muitas vezes eu quero tomar conta da minha vida, eu quero dar, vamos dizer, sequência aos meus planos conforme eu quero. E Deus aqui mais uma vez me alerta e alerta a cada um de vocês: a paz que excede todo entendimento. Às vezes nós achamos que nós sabemos demais. Às vezes nós achamos que nós somos autossuficientes, que nós não carecemos da igreja, que nós não carecemos do pastor, não carecemos do presbítero, nós não carecemos do ancião da igreja que tem muita experiência, que possa me ajudar, que possa me instruir, porque eu acho que eu sou o melhor, que eu sou estudado, que eu conheço as escrituras de Gênesis e Apocalipse, que eu já meditei em toda a palavra de Deus, que eu por mim mesmo eu vou chegar no meu objetivo. E Deus está nos mostrando que é diferente, porque a nossa ansiedade, o nosso medo, o nosso pecado, ele fala mais alto. O nosso pecado, ele fala mais alto. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É essa a ordem de Deus: guarda em teu coração e em vossa mente o Cristo Jesus, aquele que morreu por mim e por ti. Guarda. Quando o pecado quiser assolar a tua vida, lembra de Jesus Cristo. E como é que você vai lembrar? Você vai lembrar porque você guardou em teu coração, você guardou na tua mente, você guardou no teu ser. E esse Jesus Cristo vive dentro de cada um de nós.
E que isso sim deve nos afastar dessa preocupação pecaminosa, dessa preocupação que assola a vida do crente, assola a vida do cristão. Meus irmãos, nós temos que guardar na nossa mente uma coisa, eu estive até comentando ontem na nossa live. Satanás, ele vai agir aqui dentro, ele quer agir aqui, porque os que estão lá fora já são dele. Ele quer desviar a tua atenção, ele quer te tirar dos caminhos do Senhor, e para isso ele vai fazer de tudo, enquanto você está dormindo, relaxando, não meditando na palavra de Deus, não orando, Satanás está agindo, e é isso que ele quer. Ele quer trabalhar aqui dentro, porque os de fora já são dele. Que nós tenhamos, meus irmãos, essa certeza, que ele sempre vai tentar, ele sempre vai buscar que a vontade dele seja feita. O livro aqui nos fala o seguinte, a maravilhosa implicação disso, e é que a paz não depende de nós. A paz não depende de mim, de você. Não importa com qual tipo de personalidade nascemos. Às vezes nós pensamos o seguinte: eu nasci de uma família tão ruim, eu nasci de uma família tão pecadora, eu nasci de uma família que fazia tudo de errado, é por isso que a minha vida é assim. E ele nos alerta aqui o seguinte: não importa com qual tipo de personalidade nascemos, nem o tipo de paz que tivemos. Não importa, porque essa paz vai vir de onde? Vai vir de Jesus Cristo, vai vir do nosso Senhor. Ela não vai vir da minha vontade própria. Então não importa, meu irmão, essa preocupação não pode estar habitada em nós. A minha paz lhes dou, Jesus Cristo assim fala, porque ele prometeu a todos os seus discípulos, a todo o seu povo: a minha paz eu vos dou. No Evangelho de João ainda, capítulo 14, verso de número 27, assim ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a do mundo. Ele está te falando aqui que a paz que eu te dou não é a paz que o mundo te dá. O dinheiro, o bom emprego, comidas boas, comidas de sobra que tanto jogo fora porque sobrou. Não é a paz que o mundo te dá. E ele continua aqui: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque essa paz que você busca, essa paz que nós tanto buscamos todos os dias, quem é que não quer a paz? Será que teria alguém que fala: não, eu não quero a paz não, minha vida já está boa demais, não quero mais paz não? Não existe, nós buscamos a paz. Jesus Cristo fala aqui: a minha paz eu vos dou, eu deixo-vos a cada um de vocês a minha paz. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. A minha paz eu vos dou. E essa paz não é a paz da personalidade sanguínea, ou seja, porque meu sangue é sangue europeu, meu sangue é um sangue de rei, meu sangue é um sangue que está acima de todos os sangues. Não é isso não, meu irmão. Às vezes nós até queremos pensar desta forma. É a paz de Deus, a paz que ultrapassa toda a compreensão. Jesus Cristo pode nos dar essa paz independentemente da nossa disposição natural ou personalidade, da criação que recebemos e das nossas presentes circunstâncias, as circunstâncias da vida. A paz que Ele nos dá é a paz que excede todo e qualquer entendimento. Essa é a paz que Jesus Cristo nos trouxe. Essa é a paz que Ele nos deu lá na cruz, crucificado, morto, surrado antes de tudo, sofrendo. Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. É assim que nós devemos refletir. Que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas, independente da nossa vida. Porque a nossa vida não é aqui. A nossa vida não é aqui, nós sabemos disso. Tem algo muito melhor para todos nós. E pelo poder de Deus, qualquer pessoa pode ter paz. Pelo poder de Deus, qualquer um de nós pode ter paz. Porque foi a promessa dele: a minha paz eu vos dou.
É de graça. É de graça. Mas eu tenho que estar pronto para receber essa paz. Eu tenho que estar pronto para aceitar esse Jesus Cristo em minha vida. Eu tenho que estar com o coração preparado para receber esse Jesus Cristo. Em meio a determinadas situações, independente delas. Não somente precisamos de um relacionamento com Cristo, mas também que esse relacionamento esteja em crescimento. Não é aquele relacionamento onde eu me converti, fui lá à frente da igreja, fui recebido na presença de todos os irmãos, na presença dos presbíteros, do pastor, dos irmãos da igreja. Não é essa vivência que Deus está clamando aqui em nós. É a vivência diária, a aproximação, a intimidade. E essa intimidade, meus irmãos, Deus está cobrando. E às vezes nós não queremos nos aproximar dele. Há uma serenidade identificável na vida da pessoa que está andando com o Senhor, porque a paz de Deus está operando nela. Aquela pessoa que realmente está andando com a presença de Deus, aquela pessoa que está realmente vivendo essa paz, normalmente ela é diferente, ela é uma pessoa serena. É uma pessoa que tem verdadeiramente a paz em tudo que faz. Em tudo que ela faz, você vai ver a paz. Às vezes você olha para determinadas pessoas, como fulano é calmo, né? Como fulano é sereno. Como fulano dá uns conselhos tão bons. É a paz de Jesus Cristo. É a paz que excede todo o entendimento que está habitando naquela pessoa. E esse é o desejo de nós, de Jesus Cristo, de Deus, que essa paz habite em cada um de nós. Que nós tenhamos bons conselhos, que nós amemos os nossos irmãos, que nós não viremos as costas para os nossos irmãos quando eles vierem falar conosco, que nós possamos dar uma palavra de paz, de aconchego, de amor, que antes de julgarmos, que nós possamos perdoar, que nós possamos amar, que nós possamos ouvir, que nós possamos entender. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós seremos julgados. E o desejo de Jesus Cristo é que todos nós sejamos, sim, absolvidos. Que venhamos a morar com Ele, na sua glória. É por isso que Ele fala, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, eu não vou dar como a paz que o mundo te dá, mas a minha paz é diferente, a minha paz é aquela que excede todo o entendimento. A minha paz é aquela que excede todo o conhecimento e tudo aquilo que você imagina. É igual quando você pensa, a partir de agora, já aconteceu tudo de bom na minha vida, não tem mais nada que acontecer. Não, meu irmão, sempre tem. Porque esse mundo aqui é passageiro. E a nossa alegria verdadeira é quando nos encontrarmos com o nosso Deus. Quando estivermos frente a frente com Ele. Aí sim, nós vamos sim estar ali alcançando a nossa meta. E foi a meta estipulada por Deus, a salvação. Então o livro aqui fala o seguinte: esteja pronto para agir. Quando essa ansiedade bater na tua porta, esse desejo pecaminoso, nós devemos sim estar preparados para agir. Precisamos estar sempre prontos, para que nós não venhamos a cair nos laços de Satanás, para que nós não venhamos a ficar também desesperados, ficarmos desesperados, tristes, sem alentos, sem saber o que fazer. Lucas 21:34, ele nos fala o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. A palavra de Deus está falando aqui mais uma vez: tende paciência, tende calma, tende serenidade. Está lá em Lucas capítulo 21, verso 34, acautelai-vos por vós mesmos. Reflita antes, converse com Deus antes,
Às vezes na nossa ansiedade nós temos alguns projetos, ou às vezes um exame de saúde a ser feito, né? Ou às vezes um concurso, ou às vezes uma prova. Eu falo isso porque eu faço muitas provas. Eu sempre me apego com Deus, porque chega um momento que você esquece de tudo na hora da prova. Você não lembra de nada, principalmente hebraico. Parece que aquilo... Então o que Deus está falando aqui? Me procure primeiro. Venha até mim. Tenha cautela no que você vai fazer. Não, eu já sou experiente, eu já fiz isso aqui uma vez, já fiz duas, já fiz três. Isso aqui para mim é moleza. Isso aqui para mim é fácil. Não, meu irmão, Deus está falando, acautelai-vos. Acautelai-vos. Porque só assim você terá essa paz no teu coração. E ele fala, acautelai-vos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, com as consequências do nosso pecado, com as consequências das coisas ruins que o mundo prega diariamente para cada um de nós. Então é isso que Deus quer colocar na nossa mente, nos instruindo, nos fortalecendo a todo tempo. Livro de primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7 e verso 8, ele fala o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo não descansa. Às vezes você até pensa, não, já fui na igreja domingo passado, posso descansar um pouco aqui. Não preciso ir durante a semana. Domingo que vem não preciso ir, porque eu já fui domingo passado. Eu, quando não era convertido, quando era da religião católica, quando eu ia na missa aos domingos, um domingo, eu já fui na missa esse domingo, então posso ficar agora um ano sem precisar ir na igreja. Então é um pensamento errado. E às vezes nós, convertidos, servos de Deus, infelizmente nós ainda temos esse tipo de pensamento. Não estou indo na igreja, não fui na igreja essa semana, fui domingo passado, mas estou aqui orando, estou aqui meditando na palavra de Deus. Mas o Senhor nos alerta, congregai-vos. Congregai-vos. Por quê? Porque nós nos ajudamos, nós fortalecemos uns aos outros, nós ajudamos uns aos outros na sua ansiedade, na sua dificuldade, nos seus problemas. Quando a palavra de Deus fala que nós temos que nos preocupar uns com os outros, é porque nós temos que nos preocupar mesmo uns com os outros. Meu irmão, como é que está a tua vida? Meu irmão, por que teu olhar está diferente hoje? Por que você está triste? Meu irmão, o que está tirando o teu sossego? Não se preocupa não, que a minha vida é minha, não te interessa. Vocês sabiam que isso ainda existe dentro da igreja de Deus? Pessoas que muitas vezes você vai perguntar, meu irmão, eu posso te ajudar? Não se preocupe com minha vida não, minha vida é minha. Cristãos que ainda falam assim. Meu irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque a partir do momento que você pensa desse jeito, você não é um convertido. Pode tirar isso da sua cabeça, porque você não é um convertido. Não adianta você dizer que é convertido, que você não é. O convertido é diferente. O convertido, ele tem a paz de Cristo. O convertido, ele aceita a exortação. O convertido, ele aceita a admoestação. O convertido, ele aceita ser chamado a atenção do outro irmão. Não precisa ser o pastor, não precisa ser o presbítero, não precisa ser o diácono. O convertido, ele é diferente, porque o convertido, ele tem a paz de Cristo. Ele tem paz. Ele tem cautela antes de falar. Ô, meu irmão, obrigado por ter percebido, realmente eu estou com um problema. Meu irmão, obrigado por me dar essa força que realmente eu estou precisando. É assim que nós temos que agir. E não virar as costas para o irmão, como se aquele irmão não valesse nada para você. Nós somos um único corpo, uma só carne em Cristo. Se o dedinho dói, todo o resto do corpo vai sofrer. Com esse tempo seco, às vezes, estou com um cortezinho no dedo aqui, ó, e vez ou outra só bate em cima dele. Dói todo o corpo.
É isso que Deus quer nos mostrar, o irmãozinho, seja ele o mais simples que for, ou seja o pastor da igreja, ele tem a mesma importância para você, porque todos nós somos parte da família de Cristo, nós somos um só. Então nós devemos sim estar prontos para agir, tomar atitude. Essa preocupação nossa, ela tem que ser identificada se ela é legítima, ou se ela é pecaminosa, se ela está me aproximando de Deus, ou se ela está me afastando de Deus. E eu tenho que ter essa definição pronta na minha mente, no meu coração, no meu ser. Antes de qualquer coisa, eu tenho que refletir sobre isso. Ainda em Lucas, no capítulo 10, no verso 38 ao verso 41, a palavra de Deus vai nos falar o seguinte: quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, ou melhor, isso aqui é o verso 8, o verso 38, desculpa. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, assentava aos pés do Senhor, e ao ouvir-lhe os ensinamentos, ela se acalmou, ela se acautelou aos pés do Senhor para ouvir as palavras do Senhor. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e até preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Às vezes nós agimos como Marta. Queremos fazer muitas coisas, queremos aparecer de qualquer forma, queremos ser o centro da atenção, das atenções. E Deus está falando aqui que Maria, ela tomou a atitude certa, ela se aquietou aos pés de Jesus Cristo e ficou ali ouvindo os conselhos de Deus, ouvindo, refletindo, calma, com a paz que excede todo o entendimento. E essa paz, meu irmão, ela tem que estar nos acompanhando. Às vezes você vai falar: não, meu irmão, mas é difícil. É difícil. Se fosse fácil, Deus não estava nos instruindo, não. Se fosse fácil, não estava na Bíblia. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui hoje falando dessa ansiedade, desse pecado que toma conta do mundo. Não é só do povo cristão, principalmente do mundo que não crê em Deus, das pessoas que não têm um alicerce. Nós temos em quem segurar, nós temos a confiança em Deus, nós nos seguramos nele. Então nós temos sim, meus irmãos. Não, mas mesmo assim o seminarista está difícil, tá? Eu sei que está difícil para mim, para você, para todos nós. Mas nós temos que buscar essa paz de Cristo. O nosso alvo tem que ser essa paz de Cristo. E ela só vai chegar até a mim, até você, através da nossa aproximação a Ele, juntamente caminhando com Ele. Porque só Ele vai nos trazer a paz, nos desviando dos buracos que a vida coloca na nossa frente, das barreiras que às vezes nós achamos intransponíveis. Então nós temos sim alguém em quem segurar. Nós não precisamos de imagem, nós não precisamos de um santo, nós só precisamos de Deus, o nosso Deus. É dele sim que nós estamos aqui conversando, aprendendo, meditando, e através de tudo isso a paz vai habitando em nós. Às vezes, por exemplo, você tem uma consulta médica amanhã, segunda-feira, e de hoje para amanhã normalmente você não dorme. É isso que Deus está falando. Ele não está falando para você não se preocupar com a consulta de amanhã, mas Ele está falando para você deitar. Em paz me deito e logo pego no sono. É essa paz que Deus fala. A preocupação sadia é essa. Eu vou me preocupar sim em levantar cedo, ir para a consulta,
e ver o que o médico tem a falar. Mas eu não vou me preocupar, será se isso é algo que não tem cura? Será se isso aqui é que vai tirar minha vida? Será se isso aqui que vai fazer isso e aquilo na minha vida? É isso que Deus não quer. Eu tenho que preocupar sim com a consulta, mas não com o resultado da consulta. Porque esse resultado é Deus que conduz. A minha vida é Deus que conduz. Os acontecimentos na minha vida é Deus que conduz. Não vai ser eu mesmo, como a palavra de Deus, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa ansiedade só vai te tirar a paz, te fazer ficar sem dormir a noite todinha, vai levantar mal, a tua consulta vai ser péssima, porque você não vai conseguir falar tudo que deveria ser falado, você não vai estar em paz. E tudo por causa de quê? De uma ansiedade pecaminosa, de algo que Deus está te instruindo para que não tenha. E Ele está te alertando, qual de vós, por ansioso que esteja, o que é que você pode acrescentar na tua vida com isso? Eu te falo, você pode acrescentar sim, mais preocupações, mais dificuldades, mais coisas que vão te levar a um caminho que não é o caminho de Cristo, mais coisas que vão te acrescentar a um lugar que não é destinado por Deus, que não foi estipulado por Deus, porque é a tua ansiedade que vai te levar. E esses são alguns sintomas, meus irmãos, da preocupação pecaminosa que habita em nós. A ansiedade é a preocupação que se tornou fonte de tormento emocional em nossas vidas. Ansiedade é a preocupação, é a fonte de tormento que nos leva à ansiedade. Então, que nós tenhamos sim essa certeza. Se a nossa mente estiver alerta e atenta aos sinais, nós poderemos matar a semente de preocupação pecaminosa antes que ela se torne realmente uma ansiedade perigosa. E a palavra de Deus vai te instruir para isso. Esse pensamento aqui está muito além daquilo que eu estou querendo, está muito além da vontade de Deus, está muito além daquilo que vai me trazer sossego. Então vou tirar esse pensamento da minha mente. Vou refletir em Cristo. Mas não estou conseguindo tirar esse pensamento. Pega a Bíblia e vai ler. Não estou conseguindo. Vai orar. Essa é a aproximação que nós temos que ter com Deus. Que Ele nos trará a paz, porque essa paz Ele nos dá. Ele fala, essa paz eu vos dou. E não dou a qualquer um. E não é a mesma paz que o mundo te dá. A minha paz é diferente. Porque a minha paz é aquela que excede todo e qualquer entendimento. Em Mateus 6, da parte 19, capítulo 6, verso 19 ao 23, que nós acabamos de ler, ou melhor, nós lemos a partir do 25, mas do 19 ao 23, ele fala o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Onde está teu tesouro, também está teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Que grandes trevas serão. E a preocupação do mundo hoje, que é imposta, essas preocupações são impostas em nossas vidas, muitas vezes são as bênçãos terrenas, as coisas que o mundo pode nos dar, as coisas que o mundo nos oferece. Se você fizer isso, você vai ganhar isso. Se você fizer bem feito, você vai ganhar mais do que isso. É isso que o mundo promete. Mas Deus fala, não se preocupe com esse mundo. Não andeis ansiosos por esse mundo. Acautelai-vos com esse mundo. Previna-se, porque esse mundo jaz no maligno. E Deus quer abrir a nossa mente, colocar isso na nossa mente. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está caminhando para a derrota. E nós devemos ter essa convicção.
Nós devemos ter essa certeza. Do 19 ao 20 ele diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, os ladrões roubam, arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Em outras palavras, quando nossa mente está voltada para as coisas temporais, podemos facilmente ficar ansiosos sobre as coisas que podem afetar ou destruí-las, porque a nossa preocupação está voltada para esse mundo. Se não ligamos tanto para nosso carro, não nos inquietará se ele estiver com algum amassado, que às vezes até o amassado do nosso carro tira o nosso sossego. Então são preocupações mundanas que Deus quer tirar da nossa mente. Ele quer tirar da nossa presença. Ansiedade é um pensamento distorcido da vontade de Deus. É um pensamento que muitas vezes eu que coloco que não, essa é a vontade. E Deus está falando, não é essa a vontade. Não é isso que eu quero para você. Não é esse caminho que eu quero que você pegue. Mas aí a minha teimosia, a minha rebeldia, não, é isso que Deus quer sim. É isso, porque isso aqui vai ser bom para mim. Eu estou sentindo que isso aqui vai ser bom para mim. E Deus está falando, não é por aí. Não é a vida mais importante que a comida. Não é a vida mais importante do que as vestimentas. É isso que Deus me alerta para você não pegar o caminho errado. Então Deus nos alerta aqui. Ansiedade é um tipo de egoísmo. Eu penso tanto em mim, nos meus afazeres, nas minhas metas pessoais, que se eu não alcançar aquelas metas, eu não consigo dormir, eu não consigo ter uma vida conforme aquilo que eu quero. Se eu não quiser o carro que eu estou planejando, se eu não quiser o emprego que eu estou planejando, se eu não tiver esses bens, aí eu começo a me preocupar. Isso é egoísmo. Egoísmo é uma preocupação pecaminosa consigo mesmo. É uma cobrança além daquilo que Deus determinou, se torna o egoísmo, o orgulho, o perfeccionismo. E o orgulho tem levado muita gente para o buraco. O perfeccionismo muitas vezes tem nos afastado de Deus, porque nós nos preocupamos com esse mundo, em tentar fazer as coisas desse mundo, e fazer coisas demais, que tiram a nossa paz, que tiram o nosso sossego. Porque pessoas orgulhosas, elas desejam controlar cada situação e experimentam ansiedade quando não conseguem. Pessoas orgulhosas acham que o que não está sob o seu controle está fadado ao fracasso. É onde eu falei que às vezes nós queremos tomar a rédea da situação. Nós queremos aquilo dali de qualquer forma, da forma que eu quero. Mas eu quero aquilo. Eu não quero saber como ela vai vir. Mas eu quero, e eu vou buscar, eu vou conduzir, eu vou fazer porque eu posso. E se Deus está te falando, não é assim, tenha cautela, pense, reflita, olhe para Deus, tente ouvir dele, a voz que ele está falando diariamente aos teus ouvidos, ouvir o que ele tem a te dizer. Meus irmãos, essa preocupação, além de nos tirar a paz, tirar o nosso sossego, ela vai nos afastar de Deus. E eu te pergunto agora, a tua preocupação, ela é legítima ou é pecaminosa? Reflita, meu irmão, sobre esse assunto, que é um assunto de extrema necessidade, de extrema urgência para a nossa sociedade, para o mundo moderno, para as coisas que o mundo moderno nos traz. Será essa minha preocupação com o amanhã? Será se essa preocupação vem de Deus? Será se essa preocupação que eu estou sentindo aqui é isso que Deus quer? O verso 34 do capítulo que nós lemos, capítulo 6 de Mateus, ele fala o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não tenha pressa em chegar o dia de amanhã. Às vezes você está tão ansioso, como eu queria que hoje já fosse segunda para eu fazer tal coisa. Eu queria que isso já fosse mês que vem, já para eu realizar aquele sonho que eu tanto desejo. Como eu queria que já chegasse o final do ano para eu tirar férias, que eu vou viajar, eu vou curtir a vida, eu vou fazer tudo que eu tenho direito, porque eu trabalhei muito o ano todo.
E Deus vem e te fala mais uma vez: meu irmão, não pense dessa forma. Não haja dessa forma, porque isso não é santo. Isso não é puro, isso não vem de mim, isso vem de você mesmo, do teu pecado, da tua ansiedade pecaminosa que está habitando no seu coração. E Deus fala mais uma vez: acautelai-vos, não vos inquieteis com o amanhã, porque o amanhã ele pode trazer coisas ruins também, não é só o que teu pensamento está focado. O próprio amanhã, conforme a palavra de Deus fala, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, meus irmãos, quando a palavra de Deus, logo no início da leitura que nós fizemos, Jesus coloca o seguinte, ele vem aqui, da oração dominical, fala aqui sobre o tesouro no céu, se você olhar um pouco antes, fala sobre as luzes e as trevas, e aqui ele entra na leitura que nós fizemos: por isso vos digo, a luz e as trevas, por isso eu vos digo que ansiedade boa e ansiedade ruim. Aí às vezes você pode perguntar: mas ansiedade boa? Que ansiedade boa é essa? Ansiedade boa é a preocupação normal que nós temos. A preocupação em fazer as coisas certas. Aquela preocupação sadia. Domingo eu vou para a igreja, eu vou orar, vou ouvir a palavra de Deus. Hoje é domingo, então amanhã eu vou continuar orando. Segunda-feira não tem nenhum trabalho na igreja, eu vou orar, vou fazer meu culto doméstico. Essa é a preocupação sadia, a preocupação em fazer a vontade de Deus. Ou amanhã tem um exame para fazer, glória a Deus porque consegui esse exame, glória a Deus porque vou fazer essa consulta, glória a Deus porque minha vida é guiada por Deus. Meu irmão, essa é a preocupação sadia que Deus quer. E não ficar se lastimando da vida, murmurando, esquecendo do Deus a quem nós servimos, esquecendo do Deus a quem nós prometemos aqui na frente honrar, glorificar o seu santo nome. Esquecendo do Deus que nos carrega no colo. Eu repito isso muitas vezes. Às vezes Deus te carrega no colo, você nem percebe, te tirando dos maus caminhos, te tirando das coisas ruins, das ansiedades que podem te afetar. E às vezes nós esquecemos de tudo isso. Então não andeis ansiosos pela vossa vida. Reflita sobre isso. Não andeis ansiosos, porque Deus é muito mais do que tudo isso. Então que tenhamos, meus irmãos, essa certeza, essa preocupação, e essas lições que nós estamos aqui estudando, elas só terão efeitos realmente se você fizer a leitura, se você responder as questões que estão logo após, que é a aplicação da leitura, a aplicação do conteúdo. Então faça isso. Às vezes, já fiz essa leitura, estou tão com sono. Não, faça o questionário. Ele vai te ajudar a te conhecer um pouco mais, você mesmo se conhecer. E você vai aprender sobre tudo aquilo que Deus quer de você, de forma santa, de forma pura, de forma que você possa ter uma vida completa nele. Não é uma vida completa aqui nesse mundo. Minha vida já está completa nesse mundo, então está tranquilo. Não é isso que Deus quer. Ele nos quer com a nossa vida completa, totalmente santa, porque nós estamos em um processo de santificação. E quando Ele voltar, nós estejamos prontos para esse momento, estejamos prontos para recebê-lo em nossa casa, em nossa morada. É isso que Deus quer. É por isso que Ele vos fala: não andeis ansiosos. Antes reflita. Antes, e contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, não foi só vestido, ele foi suprido em todas as suas necessidades, não por sua força, não porque era rei, não porque tinha todo mundo em sua volta, nas suas mãos. Ele está falando para você: eu posso fazer na tua vida melhor do que eu fiz para Salomão.
Eu posso te vestir, eu posso suprir todas as tuas necessidades, mas não precisa você ficar preocupado, não precisa você ficar ansioso, basta confiar em mim, basta receber a minha paz, porque a minha paz eu vos dou. É isso que Deus tem a te dizer. Então que nós possamos refletir, meus irmãos, que nós tenhamos essa certeza e que a paz de Cristo realmente possa nos atingir, que a paz de Cristo realmente possa estar presente diariamente, a todo instante em nossas vidas, que nós não tenhamos essa preocupação, vamos dizer assim, exagerada, né? Coisas que podem e muitas vezes vão nos afastar da presença de Deus, amém? Então reflita sobre isso. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos, nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, nós sabemos que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor é a nossa luz, que o Senhor é o nosso caminho. E nesse momento nos achegamos a Ti mais uma vez e te pedimos, acalma o nosso espírito, acalma o nosso coração, que o que vai acontecer não seja caso de preocupação em nossas mentes, mas que seja caso de oração, de colocar na Tua presença, de colocar aos Teus pés, para que o Senhor possa controlar, para que o Senhor possa conduzir conforme a Tua vontade. Cuida do Teu povo pecador, cuida, Senhor, de cada irmão que aqui está, dos irmãos que estão em casa, cuida para que juntos nós possamos ser uma só família, que nós possamos ser somente um corpo em Cristo Jesus, que nós tenhamos um único foco, uma única meta, que é viver para Te servir, que é ter uma vida assim boa, mas na presença da Tua presença, Pai, embaixo das Tuas mãos protetoras, da Tua proteção. Abençoa a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, e que esses ensinamentos possam sim, Senhor, transformar a vida dos cristãos, possa alertar os cristãos, possa abrir a mente, Senhor, dos Teus servos, para que nós tenhamos uma vida completa, uma vida conforme a Tua vontade. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor.